Então, irmãos, paramos em Abacuque no capítulo 2, no versículo 4, e eu vou ler aqui para vocês o que esse texto está falando. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Bom, esse texto, na realidade, né, esse versículo, a gente conhece ele perfeitamente, né? Porque esse texto aqui, ele é o resumo, assim, da mensagem da Bíblia, se a gente for parar para pensar. Por quê? Vamos começar entendendo um pouco sobre a importância desse versículo lá no tempo de Abacuque. Então, a visão que Deus deu para Abacuque, né, e que deveria ser anotada, ela tinha o quê? Uma mensagem de encorajamento para o profeta Abacuque e uma mensagem de conforto para a nação, de encorajamento para eles e de conforto. Por quê? Os babilônicos, né, com toda a arrogância deles, obviamente, eles não ficaram para sempre. Então, a Babilônia, ela ia ser destruída, tanto fisicamente, que hoje em dia não existe mais a Babilônia, a gente sabe disso, né? E espiritualmente também. Mas Judá não seria destruído, nem politicamente, nem espiritualmente. Então, a vitória ali dos babilônicos sobre Judá era uma vitória só temporal. Só que a situação ela seria revertida. Porque enquanto os babilônicos eles confiavam neles mesmos, aqueles que são justos, eles viviam pelo quê? Pela fé. Então os babilônicos, eles iriam morrer, mas agora os justos, eles estavam indo em um caminho de vida. E aí é até interessante, porque lá em Romanos, vamos lá em Romanos rapidinho, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, esse texto ele é bem importante para o apóstolo Paulo. Então, ó, Romanos no capítulo 1, no versículo 17, Paulo fala assim, ó, quer ver, ó? Visto que a justiça de Deus, calma aí, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo está citando justamente o quê? Esse texto de Abacuque, na qual ali, naquele texto ali de Romanos, ele está falando sobre a doutrina da justificação pela fé. Né? Então, é bem interessante. E aí, como vocês bem sabem, agora em outubro, é o mês da Reforma Protestante, e esse texto ele é muito importante. Principalmente, foi muito importante para Lutero. Acho que eu citei para vocês. Porque lá no século XVI, foi por conta desse versículo aqui, né, com essa expressão, né, o justo viverá pela fé, ou o justo viverá por sua fé, que fez com que Lutero, que estava ali com o coração angustiado, a gente sabe, com toda aquela situação, se convertesse. Né? Então é bem interessante para a gente entender. Tá? E aí, voltando aqui para os nossos dias de hoje em dia, né? Para os nossos dias de hoje em dia não, né? Mas enfim, para os nossos dias, a igreja ela não pode ficar em pé sem essa doutrina, sem a doutrina de justificação pela fé. Porque assim, gente, a gente precisa entender, certo? Que essa questão aqui, por exemplo, né, da fidelidade, né, a Deus, é uma marca genuína da fé cristã, certo? Porque a gente precisa entender o seguinte, né? Vamos lá. Os babilônicos, eles eram o quê? Arrogantes, né? Eles eram arrogantes, eles eram soberbos, eles se sentiam os maiores. E o que que aconteceu com eles, né? Eles foram destruídos. E até é interessante que Jeremias, que também era um profeta, ele era um profeta que ele era contemporâneo de Abacuque, ou seja, ele viveu no mesmo período que Abacuque. E aí Jeremias, né, ele ensinou, né, que é condenada a maldade no próprio povo de Deus. Já Abacuque, ele ensina para nós que a maldade nos babilônicos, ela é condenada, certo? Em outras palavras, né, gente, o que a gente tem que aprender para nós é que o fato de que a fé é a condição da nossa vida,
é o que nós temos que levar adiante. Então, o ensino de Abacuque aqui para nós é o quê? O justo vive pela fé. Então, pela fé, nós vivemos. Pela fé, a gente vence, né? Pela fé, assim como a gente cantou esse louvor, a mensagem da cruz, né? Esse hino aí, como é que se fala? Esse hino aí que a gente cantou, ele fala, levarei até por uma coroa trocar. E aí, assim, é pela fé que, se depender, a gente está disposto a morrer, certo? Por quê? Porque ninguém pode separar a gente do amor de Deus, tá? Então, o foco aí desse versículo é justamente isso. Enfim, e aí o versículo 5, né? De fato vinha traiçoeiro, e o ímpio arrogante, e não descansa, ele é voraz como a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Então aqui, obviamente, está falando sobre a arrogância e a soberba de quem? Da Babilônia. Aí agora, avançando aqui um pouco mais, a gente vai para o versículo 6. Então, vamos para o versículo 6. Bom, então aqui agora, a gente vai ver o que, né? A lei da semeadura, né, gente? Porque quem planta, colhe, né? Colhe. Então, por exemplo, quem vai plantar a violência, vai colher a violência, né? A gente sabe, isso é algo que é bíblico, tá? E aí, aqui agora, nesses próximos versículos, vamos entender o que vai acontecer. Porque só para vocês entenderem, tá? Para a gente poder ler. Os babilônicos, gente, eles tinham vários bens que foram roubados de outros povos. Então, basicamente, tudo que eles tinham era roubado de outros povos, foi saqueados, né, de outras pessoas. Em outras palavras, né, os babilônicos, eles eram muito gananciosos, e a ganância deles não tinha limites, né? Eles eram muito gananciosos e isso não tinha limites. E aí, a disposição que eles tinham para acumular, além do que é necessário, era como se fosse uma fome insaciável. E aí, por conta disso, a gente vai perceber o que Deus ele vai falar aqui para nós. Olha o versículo 6. Acaso não zombarão todos esses povos dele com chacota? E palavras de escárnio dirão, ai daquele que amontou a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. Né? Percebam só. Aqui, basicamente, Abacuque está falando do quê? Sobre o roubo, né, gente? Ou seja, sobre a forma de você se enriquecer, ou seja, você ficar rico de forma errada, né? De forma ilícita, né? Ou seja, você roubar, é a realidade, né? E aí perceba, aqui Abacuque ele está justamente falando isso, né? Ai daquele que amontoa bens roubados, ou em outras traduções, ai daquele que acumula o que não é seu. E aí é interessante a gente entender que a Babilônia, por exemplo, eles tinham muitas guerras que eles faziam, que eram guerras expansionistas. Então, o que isso quer dizer? Eles iam avançando, conquistando vários povos, prendiam reféns, roubavam objetos de arte daquele povo, dinheiro, e tudo que eles podiam levar. E aí, o pecado aqui que Abacuque está condenando é justamente o que? Aquele acúmulo de bens que não é seu. Ou seja, você roubou aquilo, que se não é seu e você está pegando, é um roubo. E aí, obviamente, a gente sabe o quê? Que lá nos 10 mandamentos fala o quê? Para a gente não roubar. Não furtarás. Então, a gente se enriquecer com aquilo que pertence a uma outra pessoa é uma quebra de um dos mandamentos lá de Êxodo. E aí perceba que aqui, Abacuque, ele até fala ai. Tem até um ai aqui condenatório, né? Até interessante que lembra um pouco o quê? Lá Apocalipse, né? E aí, gente, a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas fazem isso hoje em dia, né? Pessoas, empresas que são desonestas, né? Mas a partir do momento que você comete esse pecado, você atrai para si o que é a morte. Por mais que você possa escapar, né, da justiça aqui terrena, né, ou você seja protegido, não sei, por juízes corruptos, jamais você vai ficar impune perante Jesus, que é o juiz verdadeiro. Porque assim, gente, o que a gente precisa entender? As pessoas, elas podem sim
pegar dinheiro, né, adquirir riquezas usando métodos enganosos, métodos, como é que se fala? Ilícitos. Pode, a pessoa pode usar nos negócios dela formas erradas, ela pode até chegar no topo. Mas qual que é o fim de uma pessoa que comete isso? Qual que é o fim? Abacuque fala, né? Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim, né? E aí, gente, o destino de uma pessoa que comete um pecado, a gente sabe qual que é o destino dela, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso. E aí, é até interessante que Abacuque até fala, até quando isso continuará assim? Aí aqui agora, né, Abacuque, novamente, ele volta aqui a ficar um pouco perturbado, né, com essa demora de Deus em mostrar o juízo dele contra a perversidade dos babilônicos. Por isso que ele fala, até quando? Porque eles eram egoístas, né? Eles pegavam tudo das pessoas, certo? Então, perceba, né? Abacuque, deixa eu só beber aqui um pouco de água. Abacuque, ele traz aqui essa lição para nós, que a pessoa que é ambiciosa, que ela é egoísta, que ela faz de tudo para conseguir dinheiro, ela pode até achar que na justiça dos homens, das pessoas, né, ela nunca vai ser pega, mas ela vai ser julgada pela justiça de Deus. Tem muitas pessoas, né, que se sentem seguras na prática do seu pecado, na prática do seu crime, e não percebe que ela está, como é que eu posso dizer, cavando a própria cova dela, vamos assim dizer. Porque o pecado, gente, ele é enganador. Ele é enganador, certo? O pecado, ele traz uma falsa sensação de segurança. Isso é fato, né? O pecado, ele pode prometer aí para você prazer. Ele pode prometer para você alegria, mas o salário do pecado é o quê? É a morte, né? Ele traz a morte. E aí perceba, né, que Abacuque, ele até fala aqui também, novamente, aí daquele que amontoa bens roubados, e enriquece mediante extorsão, né? E aí extorsão é o quê, né, gente? É o acúmulo de coisas. E aí, às vezes, essa prática, ela conduzia à escravidão das pessoas pobres que necessitavam pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque o último bem ou a última garantia que alguém poderia oferecer e perder, às vezes, seria a sua própria vida, né? Então, os babilônicos, eles não só pilhavam as cidades, não só saqueavam as pessoas, como eles também colocavam tributos muito pesados sobre os povos conquistados, certo? Assim, meio que falando na linguagem de hoje em dia, né, é como se eles colocassem impostos muito pesados. Vocês estão entendendo? Então, além deles roubarem as pessoas, além deles saquearem as pessoas, eles colocavam ali tributos impostos muito pesados sobre os povos que eles conquistavam. Então, era inviável a vida econômica das pessoas que estavam embaixo do governo dos babilônicos. Então, esse imperialismo, né, vamos assim dizer, dos babilônicos, não só levou as nações que eram submissas a eles, né, como um pássaro, um passarinheiro, né, mas eles colocavam ali justamente esses impostos pesados, que fazia com que a vida das pessoas era impossível de viver, né? E aí a gente percebe que esse imperialismo econômico, ele ainda está presente no mundo. Percebam, né, gente? Infelizmente, as nações mais poderosas, às vezes, exploram das nações mais pobres, né? São, como a gente conhece bem essa expressão, agiotas, né? Que empresta o dinheiro para a pessoa na hora do aperto, certo? Na hora que está difícil, só que na hora de cobrar vem com juros abusivos, né? É triste a gente perceber que isso acontece. Aí o versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Por quê?
porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearam, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e todos os seus habitantes. Então aqui a gente percebe o quê? A pessoa enriquecer de forma errada, ela tem uma consequência muito perigosa. É o que a Abacuque está falando aqui, né? Ela tem uma consequência muito perigosa. Então, Abacuque aqui, o que ele está meio que falando para nós é que, assim, o mal que você comete contra os outros, né, contra as outras pessoas, vai voltar contra você. É como eu falei, né? Eu não, né? Como a Bíblia fala. O que a gente planta, a gente colhe. Se você planta violência, o que você vai colher? Consequentemente, você vai colher violência. Se você planta ódio, o que você vai colher? Ódio. É questão de lógica, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, que a lei da semeadura é muito séria, gente. É muito séria. Então, o Abacuque, ele sabia que, em algum momento, cedo ou tarde, né, a Babilônia, ela ia sofrer tudo o que eles fizeram com as suas vítimas. Porque a Babilônia roubou outras nações e, no final, ela própria foi roubada, né? Eles mataram demais e, enfim, a gente sabe depois a consequência. É até interessante a gente perceber que normalmente isso acontece com quase todas as nações. Vocês podem perceber, né? Os babilônicos, por exemplo, eles tinham ali embaixo dos pés deles os egípcios, né? Enfim, e outros povos. Mas muitos povos grandes, né? Muitas nações grandes também foi desse mesmo jeito, né? Mas muitos desses povos caíram, né? Lá na Idade Média, por exemplo, a gente teve ali o período dos turcos que estavam dominando o mundo, só que eles caíram. Então, assim, muitas vezes existem muitas nações que se levantam, mas elas caem. Então, chega uma hora, né, que esse ai aqui que Deus fala, ele entra em cena, né? Porque o juízo de Deus sobre aquele que é injusto, ele é certo. Ele é certo, tá? E aí, gente, a gente pode até perceber, né, que a exploração econômica que acontece hoje em dia é o argumento principal, aí agora aqui um pouco de história, né, do comunismo contra o capitalismo. Só que o comunismo, por exemplo, ele tem ali a sua classe de exploradores econômicos, que obviamente despreza a dignidade e os direitos das pessoas, né, os direitos pessoais das pessoas. Mas fato é, gente, que eu vou ser bem sincero, não existe nenhuma forma de governo, né, que tire esse espírito de egoísmo do ser humano. Só a graça de Deus que pode dar para a gente um novo coração. Só a graça de Deus. Infelizmente, o ser humano, por natureza, ele é egoísta. O ser humano, por natureza, ele tem um coração o quê? Mal. Ele tem um coração o quê? Depravado. É a realidade, gente. Então, só quem pode mudar o nosso coração, só quem pode realmente trazer uma mudança verdadeira para o nosso coração é Deus. Só a graça dele pode dar para a gente um novo coração, né? Um coração novo, né? E aí, obviamente, hoje muitos países, muitas nações, muitas pessoas se esqueceram. A Bíblia, ela é muito clara sobre a lei da semeadura. Eu vou até ler aqui para você ver o que está lá em Gálatas, olha só. O que Gálatas fala para nós. Lá no livro de Gálatas, no versículo 6, versículo 7, fala assim, ó. Cadê? Onde que tá? Ó, o versículo 7 vai falar o seguinte para nós. Calma aí, peraí. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Então a palavra é clara, né? Então, por exemplo, o próprio povo de Judá, eles praticaram violência e foram julgados pela violência. A Babilônia mesmo aqui que a gente está falando, espalhou violência para onde eles iam e eles foram destruídos pela violência, né? Foram destruídos pela violência, pela maldade. Então, a lei da semeadura ela é muito clara, gente.
né? É a mesma coisa do que a gente vê, do que aconteceu lá na Guerra Fria, né? No período da Guerra Fria, a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aquele negócio, gente, né? É enganoso esse pensamento desses países, né? De achar que estão seguros se eles tiverem várias armas nucleares, né? A nossa única segurança é Deus, gente. É Deus. E aí a gente vai continuar aqui no versículo 9, deixa eu ver que oração. Tá, então dá tempo antes de ir para Lucas. Porque aqui agora, Abacuque ele vai continuar trazendo alguns pontos muito relevantes, muito importantes para nós entendermos, porque ele vai continuar falando sobre a riqueza roubada que os babilônicos eles fizeram, né? Ali o lucro deles é criminoso, né? Era um roubo, era um roubo. E aí é o que a gente vai entender aqui agora. Olha o versículo 9 aí. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. E aí é aquele negócio, Abacuque aqui, ele é muito claro. Perceba, quando ele fala, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, né? É o quê? O que isso aqui quer dizer, né? Em outras traduções, eu acho que na Ara tá assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui como é que tá na Almeida Revista Atualizada, peraí. Ó, na Ara, no capítulo 2, versículo 9 tá assim, né, ó. Ai daquele que ajunta sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqui na Ara, né, quando fala aqui mal adquiridos, né, é como você, como eu posso dizer, você quebrar, vamos assim, abruptamente, né, por exemplo, uma peça de prata e um outro metal, enfim, você transformar isso em dinheiro, tá? Em outras palavras, né, essa expressão aqui, que na NVI, por exemplo, ela traz para nós aqui, lucros injustos, né, para sua casa, o que isso aqui quer dizer para nós? É justamente a pessoa que ela busca ganhar dinheiro, enfim, de uma forma errada, de uma forma que não é correta, né? E aí a gente percebe, a própria Babilônia mesmo, ela fazia muitas guerras, ela pilhava ali tudo que eles conseguiam dos países que eles invadiam, né? Só para vocês entenderem. Só do templo ali de Jerusalém mesmo, né? A Babilônia levou, os babilônicos levaram, né? Vários tesouros sagrados, né? Vários utensílios de ouro, certo? E aquele negócio, né, gente? A pessoa desonesta, ela pode até pensar que ela tá sendo esperta, né? Que ela tá sendo feliz. Só que a sentença dela é uma sentença de morte, né? É uma sentença de morte. Né? E aí continua para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. O dinheiro, ele pode até. Dinheiro errado, tá? Dinheiro errado. Dinheiro pegado de forma errada. Temporariamente, ele até pode trazer uma certa segurança. Só que você ser uma pessoa desonesta, né? Você ser uma pessoa que rouba, né? Que pega os bens de outras pessoas, é você construir o seu ninho num lugar bem alto, longe ali dos perigos, e você até acha que você está protegido, você está seguro. Né? Ah, não, mas é porque, como eu sou rico, não vai acontecer nada. Aí o que Abacuque fala? Para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Das garras do mal. E aí, gente, entra uma lição até para nós aqui, que nós não somos ladrões, obviamente. A gente não pode colocar a nossa confiança no dinheiro, porque o dinheiro, ele é um refúgio falso. O dinheiro não pode livrar a gente das garras do mal. Só quem pode livrar a gente nesse sentido é Deus. É Deus, né? A gente sabe, os babilônicos, eles construíram um império, né, que glorificasse a eles, né? Eles se sentiam protegidos, né? O objetivo deles eram ser os maiorais, né? Só que não existe nenhuma posição política econômica que vá trazer uma verdadeira segurança para nós. Por quê, gente? A gente precisa entender que não adianta nada a gente construir um muro alto, mas se a gente deixa Deus de fora, nossa segurança não vai valer de nada. Deus ele tem que estar dentro, né?
É muito importante a gente entender isso, tá? E aí, Abacuque aqui, provavelmente, ele pode até estar se referindo a um lugar conhecido, né, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é os Jardins Suspensos da Babilônia, né, que era uma das 7 maravilhas, se eu não me engano, do mundo antigo, que era uma construção muito bonita, né, que falavam, né, que era de fato uma das maravilhas do mundo antigo, e aí pode ser que Abacuque esteja se referindo a ele, né? Mas enfim, versículo 10. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. E aí aquele negócio, né? A pessoa pegar algo de forma errada traz vergonha. Traz o que? Vergonha. Então, gente, a pessoa que ela é desonesta, né? Ela acha que ela está conquistando tudo, ela acha que com a corrupção ela está trazendo sucesso, mas ela está trazendo o quê? Vergonha. A gente tem que lembrar, gente, que a pessoa que é desonesta, ela está pecando contra Deus, principalmente. Ela está violando a palavra de Deus, né? E principalmente ela peca contra o próximo, ela peca contra a sua própria alma, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a ganância, gente. Então aquelas pessoas que querem ficar ricas às vezes, elas caem numa cilada muito grande. Porque a vida de uma pessoa, ela não ela não está presa na abundância de bens que ela tem, né? Então a riqueza, né, como é que fala? Que a pessoa ela consegue de forma gananciosa, né? É perigoso, é perigoso. Então a gente tem que entender que a vida de uma pessoa não está na abundância de bens que ela tem, tá? Não tá. A riqueza, ela só é uma bênção se vem de Deus por meio de um trabalho, obviamente, que é honesto. Mas se a pessoa ela acumula essa riqueza de formas erradas, ela traz vergonha, tá? Ela traz vergonha. Então, no caso, por exemplo, dos babilônicos, primeiro, e da ganância deles, em vez de casas, em vez de famílias, né, para trazer honra, eles teriam que vergonha, eles teriam que desgraça. Então, é muito importante a gente entender isso daqui. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Bom, gente, a gente vai parar por aqui. A gente vai parar no versículo 11.